Como que a gente aborda, professor, né, professor Rogério? Como é que a gente avança para materializar tudo isso que está muito abstrato que o senhor está falando aí? É devagarinho, tá bom? Vamos aos poucos. Não se preocupe, não é algo de outro nível, é algo normal mesmo. A gente vai fazer códigos pequenininhos, contextos pequenos. Só que a gente vai sempre olhar com essa visão de que a gente está resolvendo um problema e não é que a gente está fazendo um software, está fazendo um código, tá bom? O código é só o passo final disso. Então, você vai exercitar o pensamento computacional principalmente, né, ou ordinariamente, sempre dentro de um contexto. Sempre vai ter um contexto. Então, é o sistema bancário que está passando por um determinado problema. É uma padaria, uma rede de padarias que tem um determinado contexto e eles sentem alguns problemas, algumas situações que não estão funcionando bacana como eles gostariam. Na saúde e alimentação, então esses são os contextos que eu estou falando para você. Então, saúde e alimentação, cuidar do seu corpo, a saúde está muito forte agora nesse 2020 devido à pandemia, com uma série de desafios que poderiam ser alvo do pensamento computacional, estão sendo tratados via pensamento computacional, os problemas novos que surgiram e todo um avanço de tecnologia também nessas áreas. O sistema bancário, nós estamos agora passando também por uma transformação as maiores que aconteceram talvez a maior que aconteceu nos últimos 10 anos no sistema bancário, que é a transferência instantânea de valores, né? Então, olhando para esse contexto, né? Então, dentro do contexto bancário, nós temos o cenário de transferência de valores entre contas bancárias, que é algo que já existe há décadas, há muitas décadas. E aí, dentro desse contexto de transferência de valores entre clientes, entre contas de clientes, nós temos um contexto específico que é transferência de valores entre contas, ou entre contas mesmo, entre clientes de diferentes bancos, entre um banco do Brasil e o Nubank, por exemplo. Falando em Nubank, os bancos digitais entraram para valer nesse contexto bancário e estão resolvendo muitos problemas para a gente, né? Ótimo. Feito isso, a gente, beleza, então caracterizei aqui o contexto do meu problema, já estou descendo para o sentido de problema. Então, eu tenho que raciocinar em cima desse problema, qual é o contexto que eu tenho e qual é o problema que eu tenho, né? Então, o problema é o seguinte: eu consigo transferir valores da minha conta do Banco do Brasil para a minha conta do Nubank ou para a conta de uma outra pessoa. Isso é fato, isso faz tempo que acontece. Então, nós temos duas opções para fazer isso, né, via DOC e via TED. TED é uma forma bacana que eu gosto de usar, por ser simples, né, de utilizar, ser simples. Você faz uma transferência de valor em pouco tempo chega. Qual é esse pouco tempo? Meia hora, uma hora chega. E tudo funciona, perfeito? Mas aí nós temos alguns drawbacks, alguns pontos aí complicados que têm afetado daí para a gente estar abordando esse problema aqui como exemplo e o governo, o sistema bancário ter tratado também dele. Uma limitação é sobre o horário, né? Então, o TED, você consegue fazer ele mais ou menos ali por volta das 7 da manhã até as 17 horas. Se alguém precisar transferir um valor via TED às 17h01, 17h02, você não vai mais conseguir fazer essa transação, tá bom? Então, já temos aqui um item. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos formulando o problema, tá bom? Então, você vai formulando o problema. Beleza, então, esse é um cenário. Avancemos. Qual é outro problema que nós temos nesse contexto de transferência de valores? Tá ficando claro para todo mundo? Comenta aí depois, tá bom? Qual é o outro problema que nós temos? Hoje é sábado, estou gravando essa videoaula aqui num sábado, é 20 de novembro de 2020. Se eu precisar fazer uma TED, também não vai dar certo. Não, as regras do TED falam que ele acontece de segunda a sexta em dias úteis, tá bom? Então, de 7 às 17, eu não tenho certeza se é 7, mas é de 6 da manhã até às 17, e de segunda a sexta se não for feriado, beleza? Então, temos esse outro problema. Esse outro item do problema. Nós estamos formulando o problema. Não é para propor a solução agora. Nesse momento, nós estamos nos familiarizando com o contexto e o problema dentro desse contexto. O contexto é a transferência de valores. O contexto é o sistema bancário, né, transferência de valores, e o problema a gente está pormenorizando aqui. Qual é o problema nesse contexto de transferência de valores? Temos mais um item aqui para a gente abordar.
o valor dessas transações. Você vai transferir R$100, 1.000, 2.000, 30.000 reais, mas o seu banco não deixa você fazer quantas vezes você quiser, tá bom? Ele até deixa, mas ele te dá um pacote free. No meu caso, lá no Banco do Brasil, eu tenho direito a 2 TEDs semanais. Semanais não, mensais. E no terceiro TED eu já pago uma taxa próximo de R$10. Então, se eu for transferir R$100, eu vou ser tarifado em quase 10%. Então, esse também é um problema. E antes de você expressar uma solução, de pensar numa solução, de como vai fazer isso na prática ou em alto nível, aí você precisa ainda no problema extrair as informações, os demais dados do seu problema. Observem que é assim que você vai resolver todos os pequenos e grandes problemas que você vai enfrentar na sua jornada como desenvolvedor de software, que na verdade é um problem solver, é um resolvedor de problemas, tá bom? Para resolver o problema você precisa formular ele. Extrair os dados agora, próxima etapa. O que é necessário para transferir? Qual é o banco de destino? Qual é a conta bancária? Identificador de quem vai mandar, de quem vai receber? O valor? Informações como é necessário fazer o registro disso? Como é tudo isso? Então você vai extrair. A identificação do cliente é um número ou ela é um texto? O que eu preciso de tudo isso? Tá bom? De todo esse contexto. Então você vai extrair todos os dados. Tá bom? Alguém já resolve isso? Como resolve? Como é que eu posso melhorar? Aí você avança e vai propor uma solução, tá bom? Então, quando você dominou o problema, é que você vai ter o território, o solo, para que você expresse a sua solução. E vai ficar maravilhosa se você usar essas etapas do pensamento computacional, tá bom? Então, como é que eu vou fazer? Aí você tem uma série de premissas que você vai pegar. Agora eu vou fazer assim. Eu vou utilizar uma determinada tecnologia ou criar uma determinada tecnologia de comunicação em tempo real e de transferência em tempo real de valores virtuais, né, entre os bancos, para que eu consiga fazer essa transação agora. Então, quais itens eu vou precisar? É necessário a formalização de uma identificação única que todos os bancos conheçam. Isso é uma chave. Aí, se você começa a elencar os itens que serão necessários na solução, vou precisar de uma chave. Os bancos vão precisar de um protocolo de comunicação instantânea. O Banco Central vai precisar centralizar isso para que os bancos possam conversar direto com o Banco Central ou vão conversar diretamente. Então, já estou falando não no problema, mas na solução. Tá bom? Então, o que eu vou precisar? De uma chave e de um valor, somente isso. Então, faça um cadastro de chaves. E as pessoas vão fazer transações baseadas nessas chaves, enviando simplesmente um valor e autenticando pela sua própria senha bancária que já tinha, tá bom? E assim a gente chega numa solução. Então, esse é o pensamento computacional. Você propõe uma solução e aí avança para as outras etapas do pensamento computacional, que é fazer isso funcionar. Você vai para as etapas de projeto e etapa de materialização. Tá bom? Então, dentro aqui do nosso contexto da disciplina, a gente não precisa se preocupar com problemas dessa magnitude, mas muitos alunos e muitas pessoas que se deparam com pensamento computacional muito rapidamente já ingressam em problemas maiores, tá bom? Isso eu acho maravilhoso. Avançando aqui os nossos itens para a gente conversar, como eu disse para vocês no vídeo anterior, eu vou passar umas leituras e vídeos para que vocês compreendam quais são as etapas, ou como geralmente eu abordo um problema para que eu possa propor uma solução, quais são esses passos comuns, tá bom? É muito comum a gente pegar um problema que tem contexto grande, que tem uma série de situações. Então você tem que dominar ele. Para você dominar, uma das estratégias muito utilizadas, você enquanto desenvolvedor, estou falando de pequenas coisas. Vamos dar um exemplo aqui mais palpável. Para resolver uma equação do segundo grau, tem uma série de etapas, né? Por exemplo, você vai verificar quais são os valores, né, das variáveis que compõem uma equação lá, ABC. Em seguida você precisa calcular o delta, depois você vai calcular a raiz 1, depois a raiz 2, vai fazer algumas verificações. Então você tem subproblemas, calcular o delta já é um problema. Então faça a decomposição, serialize. O que eu devo fazer primeiro, o que eu posso fazer em paralelo. Então identifica quais são as etapas e faz nessas etapas que vai melhorar o seu controle e consequentemente vai aumentar as suas chances de propor uma solução para um determinado contexto, tá bom? A próxima etapa de tudo isso, quando você começa a resolver manualmente um problema, é identificar padrões. Quando eu resolvi, aconteceu isso.
Aí quando eu mexi aqui nessa variável, gerou essa determinada consequência. O que são as etapas? Quais são as etapas de como isso é resolvido hoje, ou como eu estou começando a resolver? Eu fico olhando e vejo, poxa, quais etapas estão acontecendo? E toda vez acontece isso. Então, identificar padrão é uma habilidade maravilhosa do desenvolvedor de software, do resolvedor de problemas, porque é nos padrões onde você consegue automatizar e você consegue melhorar elas. Perfeito? Próxima etapa é você conseguir tornar aquilo genérico. Tornar aquilo genérico. Não é para resolver uma determinada instância que eu falo, é uma determinada equação do segundo grau. Tem uma equação do segundo grau lá qualquer que tem os valores de A, B e C com 2, 3 e 6, por exemplo. Né? Então não significa que você vai propor um processo para resolver aquela equação do segundo grau. A abstração significa extrair um método ou um modelo que possa ser aplicado a um grupo de situações semelhantes. Isso é fazer abstração, você criar um modelo genérico. Criar um modelo por si só já significa isso, que você pode aplicar a todas as instâncias daquele problema. O que é instância? São as versões daquele problema, todas as versões. Então você vai criando. Por meio dos padrões, você identifica os padrões, vai ficar, quando esse for zero, acontece isso. Quando as raízes forem iguais, acontece isso. Quando o delta for negativo, acontece isso. Isso é identificar padrões. Sempre que o delta dá zero, acontece determinados cenários. As raízes vão ser iguais, não sei, algo do tipo assim. Beleza, e tudo isso você chega numa receita para resolver aquilo. Então não é como fazer a solução desta equação do segundo grau, é uma receita de resolução de qualquer equação do segundo grau. É isso que a gente chama de algoritmo, tá bom? Quem está tendo contato com essa palavra agora, algoritmo, é isso que a gente faz, agrupar todo esse processo do pensamento computacional para resolver um problema, e isso fica massa, fica maravilhoso mesmo, porque você depois refina o processo, não refina uma solução específica, você vai refinando o processo e toda aquela gama de problemas, né, das instâncias do problema vão para lá. Vamos lá, só explicar mais um pouco o que é problema e o que é instância, tá bom? O problema, vou explicar a instância primeiro, que é mais simples, né? Uma instância é um problema real que aparece ali para você. Uma equação do segundo grau, onde o A é 2, o B é 3 e o C, por exemplo, é 6, tá bom? Essa é uma instância da equação do segundo grau. Nós temos quantas instâncias? Infinitas, né? Então, os valores de A e B podem ser quaisquer valores, sei lá, do domínio dos inteiros, negativos e positivos. Então, temos muitas instâncias. Mas a organização do problema e da solução, ele é um processo único. Então, ali é a variável A, a variável B, a variável C, certo? Então, o problema fatalmente vai ter A, B, C, nem que ele seja nulo, tá bom? Então, você consegue reunir aquele contexto numa coisa só. Esse já é um problema, esse só é um cenário. Então, resolver diversas equações do segundo grau, você está resolvendo o mesmo problema, você está apenas treinando. Então, é um problema só. Então, o problema é a representação em forma de modelo de uma determinada situação, no qual você propõe uma solução para o problema. Como é que você chega numa solução para o problema? Por meio de suas instâncias. Você pega instâncias que vão representando variações, pequenas variações, quando for negativo, quando for nulo, quando for maior que isso, quando for menor que aquilo, são só variações dentro das instâncias. Mas isso é um problema só, e você vai ter um modelo que deve ser aplicável a qualquer instância do problema, certo? Então, o algoritmo é o resultado do pensamento computacional, é um conjunto de ordens e de passos estruturados, sequenciados, que vão ser traduzidos para uma linguagem de programação, se for o caso, se for esse contexto que o pensamento computacional estiver sendo utilizado. Isso vai virar um software. Tá bom? Então essa última etapa, a do software, que é a que gera mais angústia, ela não precisa ser angustiante se você guardou mais tempo para pensar no problema, para pensar na solução. Perfeito, gente? Então não tem dificuldade, tá bom? Não tem dificuldade para começar. Eu sempre gosto dessa frase. Não tem dificuldade para começar. Começa a utilizar o pensamento computacional no seu dia a dia. Qual é o contexto desse problema? Qual é o problema de fato? Quais são os elementos? Os elementos que eu falo são os dados, né? E transações.
Quais são os valores, que tipos de dados, é texto, é número com casa decimal, sem casa decimal, quais perguntas, quais são os fluxos alternativos, e se for final de semana, e se a chave não existir, então você vai fazendo tudo isso, tá bom? Perfeito. Eu continuo aqui no próximo vídeo explicando para vocês aqui o que a gente vai fazer nessa semana.